Hoje vamos falar de dependência emocional. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Muito tem se falado quase que cotidianamente sobre o perigo da dependência emocional, sobre o temor de algum modo ficar em uma espécie de apego emocional em relação com o outro. Um tema que é curioso, que tenha tanta relevância, tanta popularidade, especialmente hoje, quando nós vemos que há um rompimento de laços sociais, não? Que muitas vezes constatam as análises sociológicas, o que de algum modo se verifica na vida cotidiana é que, de alguma forma, a sociedade se fragmentou em nichos e, ao mesmo tempo, esses nichos se comunicam através de redes sociais e, de alguma forma, se implantou um modo de vida onde aquilo que eram espaços de congregação presencial foram se dissolvendo em sistemas de comunicação por redes. Muitas vezes, por exemplo, encontramos estatísticas de pessoas de um número de pessoas cada vez maior que mora sozinho ou sozinha. Também há estatísticas não só da Europa, sino também de aqui do Brasil, onde a sociedade vai envelhecendo, o que significa que cada vez nós temos menos casais e esses casais cada vez menos têm filhos e esses filhos cada vez moram mais isolados. De aqui a uns 25 ou 30 anos, Brasil terá mais pessoas de 80 anos que pessoas nascendo. Esse é um dado que mostra que, de algum modo, a sociedade brasileira, a sociedade na qual nós moramos, vai tomando uma forma de indivíduos que se conectam uns com outros, mas não do modo em que a sociedade se organizava antes, que dava um povo jovem permanentemente. Então é interessante pensar que esse medo à dependência emocional apareça justamente em uma época onde viver em comunidade é um problema, onde viver na proximidade junto com o outro é um problema. O que implica que pensar a questão da dependência emocional implica pensar um pouco a história de vida das pessoas, não? De fato, quando nascemos, dependemos do desejo do outro. Quando nascemos, dependemos de que outro deseje que, de algum modo, nós permaneçamos vivos. Ou seja, os seres humanos são mamíferos que nascem com uma estrutura anátomo-fisiológica que dependem do desejo do outro, que dependem de que um outro se preocupe por eles. E não só no sentido de fornecer nutrientes, água, alimentos, proteção da intempérie, calor ou algo de frio, sino que também, não só esses elementos que poderíamos chamar de materiais ou físicos, sino que também depende de que alguém o acolha afetivamente. Quer dizer, há uma dependência biológica, há uma dependência material e há uma dependência afetiva no início da vida.
Então, a própria constituição do ser humano, enquanto sujeito, a própria constituição do reconhecimento do corpo, enquanto um corpo que, de algum modo, me pertence, com o qual lido, com o qual posso realizar minhas atividades, depende de que alguém tenha se preocupado comigo do ponto de vista biológico, material, mas também depende de que alguém tenha se preocupado comigo afetivamente. Então, poderíamos dizer que há uma dependência emocional que é constitutiva da nossa subjetividade. É o modo em que lidamos naquele período da infância. Alguns vão dizer que é o modo em que lidou aquele que acolheu em seu próprio corpo o surgimento de algo assim como um sujeito em algum momento, é o que vai fazer com que esse sujeito possa lidar consigo mesmo. Essa dependência afetiva, essa dependência emocional, incide diretamente com o modo em que eu vou reconhecer meu próprio corpo, a minha subjetividade, a relação com os objetos, a relação com os outros, mas também a relação com aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, com meus próprios sentimentos, com meus próprios afetos. Então, evidentemente, isso não para nos primeiros dias de vida, isso continua de algum modo com a relação afetiva, emocional, que eu estabeleço com aqueles que serão minhas cuidadoras, meus cuidadores, e que de algum modo acompanharão minha vida durante a infância e eventualmente na adolescência. Podem ser pais biológicos, podem ser pais adotivos, mães biológicas, mães adotivas, podem ser membros da família, pode ser o orfanato, pode ser uma comunidade, pode ser que eu tenha sido de algum modo acolhido em uma comunidade e há um conjunto de pessoas que fazem essa sustentação afetiva, emocional, sem a qual não consigo lidar, ou sem a qual vou lidar com algumas complicações em relação comigo mesmo, inclusive, e com aquilo que me rodeia. Quando entramos saímos da infância e entramos na adolescência, as relações afetivas também se cruzam com a construção de nossa própria identidade. O reconhecimento do outro, o afeto do outro, ou ao contrário, o não reconhecimento do outro, a exclusão que o outro faz em relação comigo, a exclusão que eu faço em relação com os outros, afeta, incide sobre o modo em que o outro vai elaborando esse processo de identificação que, de algum modo, vai constituindo uma individualidade, poderíamos dizer. Então, podemos ver que não é apenas nos primeiros dias de vida que temos uma dependência emocional, uma dependência afetiva. Não é apenas na infância que temos uma dependência emocional e afetiva, nem na adolescência. Isso vai continuar o resto da vida. A proximidade com os outros, o modo em que nos relacionamos com os outros, vai estar determinado por essa dependência emocional, por essa dependência afetiva. Eu sei que quando se fala do perigo de uma dependência emocional é quando a situação se torna, poderíamos dizer assim, extrema, por chamar de alguma forma. Quando a pessoa não pode viver sem a outra, né? Bom, aí é que nós devemos voltar a repensar como é que nós chegamos a essa situação. Quando nós não conseguimos dar um passo adiante sem a aprovação do outro, quando nós não conseguimos
fazer qualquer outra coisa a não ser agradar o outro, quando nós não conseguimos fazer nada em nossa vida a não ser estritamente obedecer o mandato paterno, o mandato familiar, o mandato social, porque senão parece que nós não vamos ser reconhecidos, nós não vamos ser amados, nós vamos a ficar totalmente desamparados. Quando isso acontece, e me parece que é a isso que se refere o debate sobre a dependência emocional, é porque de alguma forma o que está em questão é como é que nós elaboramos no início essa relação com o outro. Como é que, de algum modo, lidamos com o olhar do outro, com a voz do outro, que de algum modo nos sustentou naquele momento nuclear, no qual, de algum modo, encontramos as vias do que em psicanálise se chama descoamento pulsional. Quer dizer, os modos em que nos relacionamos com os objetos e nos relacionamos com as pessoas. Então, quando vivimos uma forte dependência emocional em relação com o outro, talvez, provavelmente, colocamos aquele outro em um lugar de poder, atribuímos a outro um poder especial, a partir do qual acreditamos que podemos manter uma certa posição de segurança. Então, ao mesmo tempo que sofrimos pela dependência emocional, essa dependência emocional tem como lucro secundário, digamos assim, para parafrasear a Freud quando ele fala do sintoma dos neuróticos, tem como lucro secundário a possibilidade de uma ilusão de segurança. Então eu coloco o outro no lugar de aquele do qual eu dependo, faço tudo aquilo que o outro me manda, reivindico de algum modo uma certa posição em relação com o outro, mas o benefício disso, ilusório, é o da segurança. Talvez esse seja um dos modos possíveis de entender aquilo que nomeamos como dependência emocional. Dependência emocional não significa algo que poderia se opor à autonomia absoluta. Então, eu passo da dependência emocional à autonomia absoluta. E aí eu posso me valer por mim mesmo dos modos que eu quiser e fazer o que me dê vontade o tempo inteiro. Isso também é outra ilusão. De um lado temos a ilusão da autonomia absoluta, do outro lado temos a ilusão de que estamos em segurança quando nos vinculamos estreita e fechadamente ao outro. Talvez a elaboração da posição que nós tomamos em relação com a sensação de desamparo, em relação com a sensação de falta de garantias, em relação com a contingência, de que algo que não esperamos pode acontecer. Talvez a elaboração disso nos permita estabelecer uma relação afetiva com o outro que não seja mera dependência emocional nesse último sentido que acabamos de falar. Muito obrigado.